Um assunto bem interessante é a relação entre educação e desenvolvimento, particularmente educação superior. Isso tanto do ponto de vista individual como coletivo. Primeiramente, vamos falar do individual. No Brasil, é muito difundida a ideia de que quando você entra num curso superior, quando você se forma, particularmente, você consegue um salário melhor e um emprego e consegue mais emprego. Então, isso era mais difundido ainda no passado. Hoje, você fala muito de pessoas formadas que são Uber, né, com todo respeito aos Ubers, e que não estão exercendo a profissão para a qual se formaram. Então, essa ideia está meio que caindo por terra, mas o que é que os dados mostram? De fato, brasileiros que têm nível superior, eles têm um salário acima da média. Só que esse salário pode ser falacioso por vários motivos. Primeiro, se você já formou, já está em um curso superior, você já tem uma certa idade, estatisticamente falando. E, claro, a faixa etária que as pessoas estão mais desempregadas é a faixa etária mais jovem. Então, tem esse fator que é importante. Outra questão que alguns dados mostram que, por exemplo, pessoas com mestrado e doutorado estão com um índice de desemprego maior do que o resto da população. Então, literalmente, estudar está causando desemprego. Aí, se você pegar as pessoas com curso superior, tem uma taxa de emprego maior, mas uma das coisas que precisa ser feita é um exercício mental, porque assim, a pessoa fez um curso superior de 5 anos. Como seria a vida dessa pessoa se ela não fosse para a universidade, se ela fosse tentasse ir logo para o mercado de trabalho, tentasse fazer outra coisa? Será que ela estaria melhor, pior? Porque isso é importante, já que o emprego que a pessoa conseguiu pode não ser algo inerente à faculdade que ela fez. Né? Não estou falando necessariamente que não pode ser dentro da área, pode ser dentro da área, mas não inerente à faculdade. O que isso significa? A pessoa ia conseguir o emprego de qualquer forma, mesmo se não faz faculdade. Poderia ser em outra área, porque a pessoa já tinha diversas características como a diligência, né? Ali, coisas que são típicas para você passar no vestibular. Pelo menos estou falando que todo mundo passa diligente, mas está acima da média, pelo menos dos que concorreram para aquela vaga. Bom, isso é o ponto de vista individual. Agora, olha só que interessante. Então fazer universidade dá dinheiro. Pode ser que a relação seja o contrário. Quem tem dinheiro tem mais, não só chance, mas tem como mais incentivo a fazer a faculdade. Por quê? Já que essa pessoa consegue ser sustentada pelos pais, não é nem aquele discurso lá que essa pessoa tem mais base. Não, ela consegue ser sustentada pelo pai. Ela não tem um custo tão grande para fazer a faculdade, diferente de uma pessoa mais pobre, que essa pessoa, para entrar numa faculdade e abrir mão de um salário ou qualquer coisa assim, não tem tantas condições. Então, o que me parece, se a gente pegar a própria história das universidades como elas surgiram, elas não surgiram entre pessoas de baixa renda, elas foram pessoas, na época ali da Idade Média, que buscavam monges que tinham conhecimento em um certo assunto. Então, aí se criaram as casas. A Universidade de Bolonha, salvo engano, foi a primeira. E aí se pagava alto para estar lá. Por quê, pessoal? Você fazer ciência é caro. Então imagina o quanto custou a viagem do Charles Darwin e também o quanto foi investido no Thomas Edison. Todos esses cientistas, tem inúmeros outros do passado, eles eram pessoas que já estavam na alta sociedade e, portanto, já tinham dinheiro suficiente para se manter, ou pelo menos a família tinha dinheiro suficiente para se manter. E aí, para manter essa pessoa, e na própria arte isso acontece, né? Van Gogh é um exemplo. Então, essas pessoas, elas iam atrás do conhecimento, elas meio que estavam, apesar da universidade ser gratuita, hoje as pessoas estão pagando com seu tempo para estarem ali adquirindo um conhecimento, em tese, de nível mais complexo, que é o conhecimento universitário. Então, por essa lógica, não é que universidade leva a melhor emprego, a melhor renda. Na verdade, a melhor renda leva à universidade. Não estou falando que isso é certo ou verdadeiro, estou falando que é uma outra forma de se pensar essa questão. Tá? Isso para o ponto de vista individual. O que o Nassim Taleb, no livro O Antifrágil, fala é que isso acontece também para o ponto de vista coletivo. Então, se difunde muito a ideia de que se um país investir em universidade, em ciência, tecnologia, ou mesmo educação de base, ele vai se desenvolver como se primeiro viesse a educação e depois o desenvolvimento. Eu estou falando de desenvolvimento socioeconômico, tem um debate sobre isso, mas dá para se ter noção da ideia de desenvolvimento. Que essa relação é educação e desenvolvimento, mas o Nassim Taleb fala que
é justamente o inverso. Os países primeiro se desenvolvem através da sua capacidade produtiva para depois ficarem fortes na ciência e tecnologia. Ele dá o exemplo do Egito, que investiu pesado em ciência e tecnologia e não conseguiu se desenvolver, assim como o próprio Brasil. Com investimentos em termos de percentual do orçamento forte em educação, mas que nunca conseguiu se desenvolver de forma adequada, enquanto que os países que têm mais tradição na ciência, geralmente, como o próprio Estados Unidos, eles não começaram primeiro com a ciência e depois se desenvolveram. Não, justamente o contrário, eles primeiro se desenvolveram e depois formaram uma elite científica ou algo parecido. Então, é bem interessante ter esse olhar de que a relação pode ser, não estou falando que é, porque eu precisaria de mais dados, mas tem um grande pesquisador que é o Taleb, respeitado, que fala que é, e ele cita vários autores para falar isso, que a relação não é educação leva ao desenvolvimento, mas ao contrário. O desenvolvimento produtivo de uma pessoa, de um país, enfim, o aumento da sua renda, do seu PIB, é que leva a melhores níveis de educação.